Você sempre será bem-vindo. Essa frase estava escrita na placa pendurada na frente do motel que minha família gerenciava há gerações. Era uma relíquia dos tempos de ouro da Rota 66, localizada entre Altos Pinheiros, ao lado de uma estrada de montanha de 2 pistas. Meu avô era um homem esperto e oportunista. Quando o sistema de cavernas próximo foi incorporado ao Parque Nacional, ele viu a chance perfeita. Construiu o motel, logo depois, nossa casa ao lado dele. Com o crescimento do turismo, o motel também cresceu, quarto por quarto. Eventualmente, a sala de estar de nossa casa foi transformada no escritório da recepção, e a porta atrás do balcão dava diretamente para a cozinha. Assim, a casa e o motel se tornaram uma única construção, o que passou a ser o cenário da minha infância. Quando minha irmã e eu nascemos, meu pai já havia assumido os negócios. Ele cresceu nesse motel isolado, e minha mãe dizia que ele hesitava em impor o mesmo destino a nós. Mas, após a morte repentina de meu avô, a decisão foi imposta pelo destino. Ele precisou continuar com o motel. Durante algum tempo, as coisas foram bem para nossa família. Lembro-me dessa fase da minha infância com carinho. Vivíamos em um lugar que parecia saído de um livro de fantasia. Minha irmã e eu brincávamos na floresta, explorávamos as cavernas próximas, onde tínhamos entrada gratuita, por sermos os únicos moradores locais, e aproveitávamos o isolamento. Mas tudo mudou pouco depois do aniversário de 9 anos da minha irmã mais velha. Ela começou a adoecer. Os médicos da cidade pediam para vê-la frequentemente, mas a viagem montanha abaixo era difícil no nosso velho caminhão. Ela foi diagnosticada com uma forma rara de leucemia uma semana antes de completar 10 anos. Eu não lembro exatamente de sua morte, mas recordo as semanas que a antecederam. Quando os médicos informaram que não havia mais nada a ser feito, meus pais insistiram em trazê-la de volta para casa. Montaram equipamentos médicos e máquinas em seu quarto para aliviar sua dor. Eu não estava lá quando ela faleceu. Por algum motivo, meus pais me mandaram para a casa de minha tia. Hoje, entendo que fizeram isso para me poupar. Quando voltei, minha irmã já não estava mais. Minha mãe lidou muito mal com sua morte. Aos poucos, o quarto dela foi esvaziado de qualquer traço de sua existência. Minha mãe proibiu até mesmo que o nome dela fosse mencionado e, com o tempo, removeu todas as fotos dela de nossa casa. Quando me tornei adolescente, não havia mais nenhum vestígio de que minha irmã sequer existiu. Eu mesmo não conseguia lembrar claramente de seu rosto, mas ainda me recordava de seu perfume, uma suave fragrância de lavanda. Com o passar dos anos, o fluxo de turistas começou a diminuir. Novas rodovias foram construídas, desviando os viajantes para cidades maiores e hotéis de redes famosas. Meu pai fez o possível para manter o motel funcionando, mas os dias de ouro haviam ficado para trás. Nossa clientela agora era composta por motoristas de caminhão, viajantes ocasionais e pessoas que preferiam evitar perguntas. Depois que terminei o ensino médio, meu pai sugeriu que eu buscasse uma vida fora do motel. Ele queria que eu tivesse a chance de viver algo diferente do que ele teve. Tentei seguir o conselho, indo para a faculdade em uma cidade próxima, mas não me adaptei. Senti falta do silêncio das montanhas e da rotina familiar. Voltei para casa no final do primeiro semestre e assumi a responsabilidade de ajudar nos negócios. Meu pai ficou grato pela ajuda, mas também parecia triste. Acho que ele sabia que eu estava desistindo de algo maior. Quando ele ficou doente anos depois, eu já estava preparado para tomar a frente do motel completamente. Minha mãe havia falecido anos antes, e agora o motel era meu. Com o tempo, passei a conhecer cada detalhe daquele lugar. Aprendi a reconhecer os tipos de clientes que apareceriam em cada época do ano. No inverno, havia caminhoneiros em busca de abrigo das estradas perigosas. Na primavera e verão, casais jovens viajando para as montanhas. No outono, éramos quase invisíveis, exceto por alguns aventureiros e turistas ocasionais. No entanto, há alguns meses, notei algo estranho.
Uma família começou a alugar sempre o mesmo quarto, o número 6. Eram 3, um homem, uma mulher e uma garotinha de talvez uns 8 anos. Eles não tinham muita bagagem, apenas uma mala pequena que o homem carregava. A primeira vez que os vi, achei que estivessem em trânsito. Mas, ao invés de seguirem viagem no dia seguinte, ficaram. E ficaram. No começo, não estranhei. Algumas pessoas alugavam nossos quartos por períodos mais longos para explorar as cavernas próximas ou simplesmente fugir do cotidiano. Mas essa família não parecia interessada em explorar nada. Eles ficavam dentro do quarto quase o tempo todo e, quando saíam, era apenas à noite. Mesmo assim, sempre de forma breve, quase furtiva. Eles nunca pediram limpeza no quarto. Quando tentei oferecer, o homem recusou educadamente, mas de forma firme. Nunca os vi usar o restaurante que tínhamos no motel, e o carro deles raramente mudava de lugar no estacionamento. Na maioria das vezes, eram silenciosos, e eu teria esquecido sua presença se não fosse pelo comportamento peculiar. A mulher usava óculos de sol, mesmo durante a noite, e a garotinha tinha um olhar profundo e intenso, como se estivesse muito ciente de tudo ao seu redor. Apesar disso, havia algo encantador nela. Certo dia, enquanto fazia minhas rondas noturnas, percebi a garotinha brincando sozinha no estacionamento, perto da floresta. Achei estranho, considerando a hora, e decidi me aproximar para garantir que estava tudo bem. Quando cheguei mais perto, ela me olhou com aqueles olhos grandes e inquisitivos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, perguntou: "Você acredita em monstros?" A pergunta me pegou de surpresa. Respondi com um sorriso, tentando aliviar o clima. "Não, mas já ouvi muitas histórias sobre eles." "E você? Acredita?" Ela me encarou por mais alguns segundos, séria, antes de sussurrar: "Eles existem." Antes que eu pudesse perguntar mais, a mulher apareceu na entrada do motel, chamando-a de volta para o quarto. A garotinha correu até ela sem olhar para trás, deixando-me ali parado, intrigado. Algo naquela interação me deixou inquieto, mas tentei ignorar o sentimento. Nos dias seguintes, comecei a notar mais coisas estranhas. A família parecia evitar qualquer tipo de interação com os outros hóspedes. Sempre que um grupo novo chegava ao motel, eles permaneciam completamente dentro do quarto, saindo apenas quando o estacionamento estava vazio. Uma noite, enquanto verificava as câmeras de segurança, percebi algo ainda mais incomum. Eu nunca os tinha visto carregando comida ou pedindo delivery, mas o lixo que eles colocavam para fora continha embalagens estranhas, completamente diferentes de qualquer coisa que vendíamos ou que pudesse ser comprada na cidade. Eram sacos pretos com um cheiro metálico e pesado que me deixava enjoado. Decidi investigar mais. Na noite seguinte, quando o homem saiu para despejar o lixo, esperei ele voltar ao quarto e me aproximei do saco deixado no container. A curiosidade tomou conta de mim, mesmo enquanto minha mente gritava para eu voltar para dentro e esquecer aquilo. Abri o saco com cuidado, e o que vi me deixou congelado. Lá dentro havia sacos menores, cheios de um líquido vermelho escuro. Sangue. O choque me fez soltar o saco e me afastar, tropeçando em meus próprios pés. Não sabia o que pensar. Minha mente corria com explicações. Talvez fosse um tipo de dieta médica. Talvez fossem veterinários transportando amostras de algum trabalho. Mas nenhuma dessas ideias fazia sentido. Voltei para a recepção, trancando todas as portas e apagando as luzes. Passei o resto da noite observando as câmeras, mas eles não saíram mais do quarto. Na manhã seguinte, pensei em confrontá-los, mas quando fui até o quarto 6, encontrei a porta entreaberta. Ao espiar, vi que o quarto estava vazio. Eles haviam saído, mas algo parecia errado. No canto do quarto, onde a luz da janela não alcançava, notei uma mancha escura no carpete. Quando me aproximei, senti o mesmo cheiro metálico que tinha notado no lixo. Sangue. Tentei limpar, mas a mancha não saía completamente. Por alguns dias,
Não consegui tirar aquela mancha e os eventos recentes da cabeça. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que uma família estranha deixou lixo com sangue. Não era suficiente para uma investigação, e eu temia chamar atenção desnecessária ao motel. Então, decidi deixar para lá, ou pelo menos tentei. Mas eles voltaram. Cerca de uma semana depois, o mesmo carro entrou no estacionamento. O homem veio direto até o balcão da recepção, educado como sempre, e pediu o quarto 6. Eu hesitei por um momento, mas acabei entregando a chave. Espero que nossa ausência não tenha causado problemas, ele disse com um sorriso leve. Balancei a cabeça, tentando parecer despreocupado. Nenhum problema. Como foram as coisas enquanto estavam fora? Ele me lançou um olhar que parecia penetrar direto na minha mente. Muito produtivas. Quando ele saiu, observei a família descarregar o carro. A garotinha estava sentada no banco de trás, mas, por algum motivo, parecia ainda mais pálida do que antes. Ela olhou para mim por um momento através do vidro, e um arrepio percorreu minha espinha. Depois que eles se instalaram novamente, a rotina estranha recomeçou. Saíam apenas à noite, evitavam os outros hóspedes e continuavam descartando aqueles sacos de lixo com cheiro metálico. Dessa vez, mantive minha distância, mas continuei observando. Uma noite, decidi seguir o carro deles. Esperei que saíssem do motel e os acompanhei a uma distância segura pela estrada sinuosa que levava à floresta. Depois de alguns quilômetros, eles pararam perto de um velho galpão abandonado que eu não reconhecia. Fiquei escondido entre as árvores, observando enquanto eles descarregavam o carro. Não vi exatamente o que estavam carregando, mas parecia pesado, enrolado em algo como um tecido escuro. O homem e a mulher entraram no galpão e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, ouvi um som que nunca vou esquecer. Algo entre um rugido e um grito, seguido de ruídos abafados, como se alguém estivesse lutando por sua vida. Senti meu coração disparar, mas fiquei paralisado de medo. Alguns minutos depois, a porta do galpão se abriu e o homem saiu. Ele parecia calmo, limpo, como se nada tivesse acontecido. Atrás dele, a mulher e a garotinha seguiram, ambas com a mesma expressão impassível. Entraram no carro e dirigiram de volta ao motel como se fosse uma noite qualquer. Eu fiquei ali, escondido, tentando entender o que tinha acabado de testemunhar. Quando finalmente consegui me mover, fui até o galpão. Com uma lanterna, iluminei o interior e encontrei o chão coberto de sangue seco. Não havia sinais de corpos ou de qualquer coisa que explicasse o que havia acontecido ali, mas o cheiro metálico era inconfundível. Voltei para o motel com a mente em turbilhão. Agora eu tinha certeza, havia algo muito errado com aquela família. Depois daquela noite, tudo mudou. Eu não conseguia mais ignorar as suspeitas que cresciam dentro de mim. Havia algo profundamente errado com aquela família, e o que quer que fosse, não era natural. Cada pequeno detalhe, a maneira como evitavam a luz do sol, como se movimentavam tão silenciosamente e, claro, aqueles sacos de lixo, apontava para algo que eu não queria acreditar. Comecei a pesquisar tudo o que podia sobre eles. Consultei os registros do motel e percebi que nunca forneciam documentos de identificação. Quando perguntei da última vez, o homem simplesmente deu um sorriso educado e disse que preferia pagar em dinheiro para facilitar. Na época, achei que fosse apenas alguém tentando manter a privacidade. Agora, eu não tinha tanta certeza. Pesquisando sobre fenômenos estranhos na região, encontrei lendas antigas que falavam sobre criaturas que viviam nas cavernas próximas. Histórias de pessoas desaparecidas, corpos encontrados drenados de sangue e avistamentos de figuras pálidas movendo-se entre as árvores durante a noite. Muitas dessas histórias remontavam a séculos atrás, mas havia um padrão perturbador. Desaparecimentos que coincidiam com a chegada de pessoas misteriosas na área. Passei noites em claro, revirando fóruns obscuros na internet, lendo teorias e lendas.
Quanto mais lia, mais começava a acreditar no impossível. Uma palavra específica surgiu repetidamente: vampiros. A ideia parecia absurda no começo, mas a cada nova descoberta fazia mais sentido. Eles só saíam à noite, evitavam interações. Havia sangue envolvido, e havia algo no olhar deles, principalmente da garotinha, que não era humano. Decidi confrontá-los. Não sabia exatamente o que faria, mas precisava de respostas. Naquela noite, esperei até que o motel estivesse silencioso. Peguei a chave reserva do quarto 6 e fui até lá. Meu coração batia tão forte que parecia que eu podia ouvir o som ecoando no corredor. Quando abri a porta, o quarto estava em completa escuridão. A princípio, pensei que estivesse vazio, mas então vi algo se mover no canto. Liguei a lanterna, e o facho de luz iluminou os três, o homem, a mulher e a garotinha, todos sentados na cama, olhando diretamente para mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o homem falou, sua voz calma e fria. Você deveria ter ficado fora disso. Minha mão tremeu, e a lanterna caiu, apagando-se no impacto. O quarto ficou completamente escuro, mas eu ainda podia sentir os olhos dele sobre mim. Senti um vento gelado passar por mim, seguido por um som estranho, como o de asas batendo. Corri como nunca antes, tropeçando nos corredores até alcançar a recepção. Tranquei a porta e me sentei atrás do balcão, tentando recuperar o fôlego. Quando finalmente olhei para as câmeras de segurança, o carro deles já não estava no estacionamento. Eles haviam ido embora, mais uma vez, sem deixar rastros. Na manhã seguinte, fui até o quarto. Não havia sinal de sangue ou de qualquer coisa em comum, mas eles deixaram algo para trás. Uma única fotografia em preto e branco, desgastada pelo tempo. Mostrava o homem e a mulher, aparentando estar nos seus 20 anos, em frente ao motel. Mas o detalhe mais perturbador era a data no canto da imagem, 1942. Fiquei olhando para a fotografia por horas, tentando processar o que aquilo significava. Eles estavam no motel décadas antes de eu nascer, exatamente como eram agora, sem sinais de envelhecimento. Isso confirmou tudo o que eu temia. Eles não eram humanos e certamente não estavam apenas de passagem. Decidi não contar a ninguém sobre o que aconteceu. Quem acreditaria em mim? Tudo o que eu tinha eram as minhas memórias, a fotografia e as marcas no quarto que nunca consegui limpar completamente. Mas desde aquele dia, o motel nunca mais foi o mesmo para mim. Meses se passaram sem sinal deles, e comecei a achar que talvez tivessem partido para sempre. Mas então, uma noite, enquanto fechava a recepção, ouvi o som inconfundível de um motor familiar. Olhei pela janela, e lá estava o mesmo carro estacionando no lugar de sempre. O homem entrou pela porta com o mesmo sorriso educado e pediu o quarto 6, como se nada tivesse acontecido. Quando entreguei a chave, ele me lançou um olhar fixo e disse algo que me gelou até os ossos. Você cuida bem deste lugar. É por isso que sempre voltamos. Naquela noite, fiquei acordado até o amanhecer, observando o quarto 6 pelas câmeras de segurança, mas nada aconteceu. Eles não saíram, não fizeram barulho. Era como se o quarto estivesse vazio. Desde então, eles aparecem esporadicamente, sempre do mesmo jeito, sempre desaparecendo antes que o dia comece. Eu não me aproximo mais do quarto 6, não faço perguntas, principalmente, não tento entender o que eles são. Tudo o que sei é que, de alguma forma, estou preso a eles, assim como eles estão presos a este lugar. Não sei se algum dia terei coragem de vender o motel ou de abandoná-lo. Talvez eles não deixem. Talvez, de alguma forma, eu já seja parte do que eles são. E assim, a placa na entrada do motel continua a dizer: você sempre será bem-vindo. Uma promessa para todos os hóspedes, até mesmo para aqueles que deveriam permanecer na escuridão.